this particular thing caught my ear. Different rhythms. Different people. Olá! Hoje eu gostaria de fazer um módulo extra e a gente conversar um pouquinho sobre fechamento lateral com telha A120, que é uma aplicação da telha autoportante A120 que tem tido muito sucesso, e tanto que a gente acabou optando por fazer esse módulo e conversar um pouquinho sobre ele, tá? Conversar um pouquinho sobre esse produto, porque ele é um produto campeão, ele é um produto que tem muita capacidade de ser convencido, desconhecido, os clientes não têm conhecimento desse uso, e toda vez que a gente bate em cima desse negócio é tiro certo, portanto a gente tem que explorar um pouco esse lado. O que é o fechamento A120? É a telha autoportante de altura 120 milímetros, tá? Que ela, no fechamento lateral, ela permite que a gente faça a estruturação do fechamento sem a estrutura metálica. Se a gente pegar nas aplicações mais comuns aí, a gente tem às vezes parede na lateral, algumas vezes a gente tem uma paredinha abaixo e um fechamento lateral de telha, tá? Acontece que para você fazer esse fechamento lateral em telha, você precisa fazer a estruturação dessa parede. E essa estruturação mais a telha encarece muito a obra. E a gente tem uma opção maravilhosa, que fica muito boa, fica muito bem acabada, fica excelente e fica firme, fica forte e melhor. Ela ainda fica muito barata, não tem nada mais econômico do que fazer isso. E a gente ainda tem opções de fazer isso com translúcido, com ventilação, usando as venezianas metálicas da Santo André, tá? Eu tenho um caso aqui bem claro do que a gente pode de aplicação. Essa obra aqui, ó, é a Saint-Gobain em Vinhedo, que é a fábrica da Carborundum, antiga fábrica da Carborundum. Hoje ela é uma fábrica de refratários da Saint-Gobain, tá? A gente fez essa obra em 2013 e ela foi um tremendo sucesso. Por quê? A gente não usou o fechamento, não tem estrutura ao lado interno. Vocês percebem aqui, ó, que a gente não tem estrutura no fechamento lateral. A gente simplesmente coloca a telha, fixando ela em cima e fixando embaixo, tá? Nesse caso aqui, a gente tinha um beiralzinho bem pequeno, ele não quis fazer nenhum tipo de muro. Mas é muito comum, e a gente pode ofertar isso para os nossos, assim, orientar os nossos clientes para isso, para que muitas vezes você suba uma parede de bloco estrutural mesmo, com 2 metros de altura. Por que com 2 metros de altura? Porque quando a gente faz ela com 2 metros de altura, a gente não precisa fazer uma grande estruturação nessa parede. Se a gente fizer ela com bloco estrutural, não precisa uma viga de transição na parte superior dela. Você faz ou ela com bloco estrutural, ou dá uma quebradinha, coloca um ferrinho lá e faz uma estruturinha de 2 metros. Quando você faz uma parede um pouco mais alta, 3, 4 metros, aí você precisa começar a fazer vigas horizontais de estrutura. Isso começa a encarecer o projeto. E lembrando bem que a maioria dos galpões, a área de utilização, quando você vai bater, encostar, empilhar coisas na lateral, você utiliza normalmente esse pedaço mais alto, esse pedaço mais baixo do fechamento lateral, que justamente são os 2 metros lá, que é a altura de uma pessoa. Então, quando você vai encostar, empilhar uma caixa no canto, se você empilhar aquilo com a telha, diretamente na telha, você vai acabar amassando a telha, você não tem uma superfície firme e, portanto, colocar essa paredinha dessa altura resolve muito dos problemas da obra. E depois você quer um pé direito alto, você quer uma amplitude maior no galpão, uma ventilação maior nele, uma metragem cúbica maior dentro do galpão. E a estruturação de parede a partir dessa altura começa a ficar cara. Então a ideia é otimizar os processos, fazer isso com um fechamento de telha, tá? Que você fica muito econômico. Tem um caso aqui aplicado, por exemplo, que é o caso do Macro. Ó. O Macro Atacadista, esse é o padrão da obra deles, tá? Uma parede que deve ter um pouco mais, já deve ter uns 3 metros de altura, mas você coloca uma parede nesse lado e depois você faz o fechamento com telha.
né? Aqui, ó, o macro, eles fizeram até um beiral. Aqui também é telha A120, ó, só fixada num ponto e no outro ponto aqui em cima. E aqui você tem a fixação também em 2 pontos dela. Na verdade tem 3 pontos, mas mais por uma questão de comunicação depois que eles vão fazer, porque ela poderia ser muito bem fixada só em cima e embaixo, tá? E a gente consegue fazer essa telha com espessuras razoavelmente finas, por isso que ela fica muito econômica, tá? Então a gente vai ter aí uma 0,65 chegando tranquilamente aí nos seus 7 metros de altura, 8 metros às vezes. Quando você vai de 8 a 10 metros, a gente passa por uma 0,8 de espessura, tá? Então a gente cota uma telha com 0,8. E de 10 a 12 metros, uma 0,95 seria o ideal para a gente utilizar no fechamento lateral. Lembrando que como ela não vai estar em formato de telha, ela vai estar em fechamento lateral, na vertical e não na horizontal, a força e a pressão é muito menor do vento, então a gente precisa de uma sobrecarga um pouco menor, por isso que a gente pode aumentar esse espaçamento. Porque se ela fosse como uma telha, uma 0,65 por exemplo venceria 6 metros aí. A gente consegue no fechamento lateral um vão um pouco maior dele. Lembrando que o que importa para nós é o ponto de fixação. Se a gente tiver uma telha lá de um fechamento de 10 metros, mas eu fixar a meio metro da base superior e a meio metro da base inferior, eu vou ter 9 metros, tá? Então daí eu consigo já usar uma telha um pouquinho mais fina, tá? Mas via de regra, quando você ouve falar em fechamento lateral, e hoje os galpões quase todos eles têm um pé direito de 10, 9, 8, de 8 a 12 metros, lembra do fechamento lateral de A120, promove isso com o seu cliente, divulga isso para ele, porque ele não sabe que isso existe. E você vai propor, você vai mostrar que que a Santo André tem a experiência, que nós já montamos um monte de obra com isso. Vou falar, ó, todos os macro-atacadistas, os Leroy Merlin utilizam a telha A120, você vê essa aplicação na Saint-Gobain, a gente tem um monte dessas daí, todas elas com muito sucesso. Então é um produto testado, garantido, que vai funcionar muito bem e que dar de lavada, só lembrar dele e divulgar para o cliente, porque caso contrário ele vai fazer um fechamento aí com uma trapézio 40 e vai perder a oportunidade de economizar dinheiro, de fazer uma estrutura que fica mais bonita, porque a telha é mais estruturada, como a 120 ela tem uma altura maior, ela tem uma robustez maior, ela fica, quando você tem o telhado, imagina isso aqui com uma telha uma TR40, não ficaria tão bonito como uma A120, porque com uma altura muito grande, nesse caso aqui nós temos 12 metros de altura, a gente tem que fazer arquitetonicamente as coisas combinarem, né? Então como a gente tem um pé direito bem parrudo, uma telha parruda que vai dar um acabamento muito legal, olha como fica bonita, tá? E vale lembrar ainda que a gente deve oferecer para o cliente sempre o fechamento de veneziana, tá? Essas venezianas aqui industriais, nós fazemos ela no mesmo módulo da telha A120. Então ela encaixa numa 120, a gente parafusa essa telha aqui na própria A120, você vai ver aqui, ó, internamente, que não tem nenhuma estrutura. Ela tem o mesmo módulo de uma telha 120, você tem uma iluminação aqui para dentro do galpão, uma iluminação natural para dentro do galpão e também a ventilação, porque como vocês podem ver, elas são feitas aqui, ó, com aletas, tá? A gente tem as aletas aqui e essas aletas elas ventilam, elas são venezianas. Então você não tem entrada de água, mas você tem uma ventilação e você tem uma luz natural. Então oferece isso para o cliente. E nós vamos fazer exatamente no mesmo modo, não precisa fazer nenhum tipo de outra fixação nem nada, é só chegar com o módulo nosso de veneziana e instalar fixando na própria telha, tá? E lembrando que o ideal de iluminação é que ela sempre seja feita pelas laterais do galpão. Por quê? Porque a gente passa luz sem passar tanto calor. Quando a gente coloca no telhado a iluminação zenital, a gente transfere diretamente os raios solares e, portanto, a gente transfere o calor junto, tá? E aí se recomenda que se use lá entre 3 a 6% de iluminação zenital. Agora, no fechamento lateral, você não tem tanto calor sendo transmitido porque os raios vêm indiretamente. Então,
pode-se colocar um pouquinho mais aí de iluminação zenital, de iluminação natural dentro do galpão. Fica muito legal, fica muito bom, fica ventilado, fica econômico e fica bonito. A gente só precisa divulgar para o nosso cliente, porque muitas vezes eles não vão saber disso. Então, quando você vê da próxima vez um fechamento lateral, um galpão, que a pessoa está procurando uma solução, está conversando sobre fechamento lateral, ou você vê que o pé direito é legal, vai lá e sugere essa solução. Sugere porque você tem grandes chances de fechar, tá? E normalmente são valores legais, interessantes, que a gente vai fechar. Lembrando que a gente ainda pode pintar essas telhas na cor que o cliente quiser, tá? A gente pode fazer uma pré ou uma pós-pintura e o cliente tem uma fachada bonita, limpa, que não precisa quase de manutenção, é só lavar, uma pintura eletrostática que vai durar décadas aí de resistência, e o cliente vai ter uma solução legal. Então vale a pena a gente divulgar esse produto e fechar essas vendas, tá bom? Muito obrigado. This particular thing caught my ear.